Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Ontem à noite, na reunião de leitura, foi mencionado um atributo de Deus, eu não sei se posso dizer assim, como onipotente. Sabemos que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, tudo pode. E é maravilhoso ver, porque no capítulo 6, quando iniciam esses 7 selos de juízos, ele interrompido no capítulo 7, ele é interrompido no o 6º selo, no capítulo 6, inicia o capítulo 7 como se fosse um parênteses, para voltar a falar do 7º selo no capítulo 8. Então, 6 selos, capítulo 6, para com os selos, porque Deus entra no capítulo 7 agindo misericordiosamente. E aí que eu queria falar sobre a onipotência de Deus. Quer dizer, parece que há um total descontrole, mas não há. Mesmo hoje, parece um descontrole que há sobre esse mundo, mas Deus está controlando tudo, inclusive seus resultados. Então, os irmãos viram, provavelmente semana passada, Deus agindo misericordiosamente, mandando que os anjos retivessem esses 4 ventos da terra, que é obra demoníaca, para destruir tudo que vai haver nesse período de juízo terrível que abaterá sobre a terra. Então o anjo vai reter esses 4 ventos, mas foi visto no capítulo 7. Depois eles salvam esses dois grupos de pessoas. Esses 2 grupos, 2 companhias, vão entrar no milênio, e seriam esses assinalados, do capítulo 7, os 144 mil, que seriam judeus, esse remanescente judaico que vai ser preservado pela potente mão de Deus. E depois que foi falado do versículo 4 até o versículo 8, os irmãos devem ter comentado que não é mencionado nem Efraim e nem Dan. Não que eles não vá, porque em Ezequiel 48, eles são vistos, todas as tribos de Israel são vistos como abençoadas, mas aqui não. Interessante, por causa relacionada, até o irmão relacionou, para mim foi muito interessante, essas 2 tribos sendo relacionadas com a idolatria. Isso é visto lá em Juízes, quando fala de Dan, é visto também em primeiro livro dos Reis e Oséias, primeiro livro dos Reis e Oséias falando de Efraim, Dan lá em Juízes, e depois em primeiro livro dos Reis e Oséias falando de Efraim. Essas 2 tribos então não são vistas no capítulo 7 desse remanescente, mas elas serão abençoadas, segundo o que nós vemos em Ezequiel 48. Então, esse grupo do remanescente judaico, 144 mil, eles entram no milênio, e também esse outro grupo que foi mencionado, os irmãos devem ter visto, do versículo 9 do capítulo 7, que são os gentios, e eles são vistos, esses 2 grupos são vistos do versículo 10 até o 17 do capítulo 7. Então, repito, agora volta a falar desse 7º selo, que vai introduzir as
7 trombetas. Então esses 7 primeiros selos, falando da primeira parte, primeira metade da semana profética de Daniel, 3 anos e meio, princípio das dores, lembrando, né, às vezes é chamado de tribulação, esses 7 anos, mas o Senhor menciona como princípio das dores os 3,5 primeiros anos, e grande tribulação, os 3 anos e meio últimos desse período de 7 anos. Então essas 7 trombetas vão estar relacionadas a esses 3 últimos anos e meios finais. Então é bem notável, nós vemos no capítulo 7, os irmãos viram, Deus parando misericordiosamente, não que, né, houvesse algum mérito, alguma coisa, não, mas misericordiosamente, assim como Ele fez conosco, e faz conosco, age conosco, só que numa situação de grande, né, de uma situação que o homem nunca viu, Deus para, salva e agora permite novamente. Então esses 2 grupos que foram vistos no capítulo 7, deve ter sido mencionados, eles vão entrar no milênio, que são esses 1000 anos que o Senhor vem reinar. Nós viremos com Ele, né? Ele vem é a vinda com os seus. O Senhor vem reinar durante 1000 anos. Satanás preso, né? Esse versículo 1, capítulo 8, 1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Eu fico pensando na solenidade, né? Silêncio. O que haveria de vir? Não sei se eu posso chamar assim, essa expectativa do que ainda faltava em termos de juízo, né? Até nós temos costume de fazer um minuto de silêncio em solenidades, quando vai lembrar a morte de alguém importante ou alguma tragédia que aconteceu, costuma-se pedir um minuto de silêncio. Aqui é quase meia hora de silêncio, porque nada se compara ao que vai cair agora sobre a terra, e os céus ficam vamos chamar assim, com a respiração suspensa diante do que vai acontecer. Ninguém dá um pio, como a gente costuma falar, ninguém ousa fazer qualquer som ou dizer alguma coisa, porque vai ser extremamente sério isso que vai cair agora sobre a terra. E nós devemos sempre entender que hoje nós vivemos num dia de graça. Hoje não é o tempo de juízo. Às vezes as pessoas pensam que Deus teve um terremoto lá na Itália agora. É Deus que está, então, agora castigando os italianos porque eles são católicos ou alguma coisa assim. Daí dá um terremoto lá no Irã. Deus está castigando os iranianos porque eles são muçulmanos. E muitos vão sempre lançar acusações assim e até, às vezes, orar a Deus, rogar a Deus por pragas contra determinados povos, contra determinadas pessoas. Outro dia eu recebi uma mensagem, a pessoa indignada com alguma coisa que ela leu ou viu no meu site, dizendo assim, e se diz cristão, ele termina a mensagem dizendo assim, que a enfermidade possa entrar na sua família. Ora, isso não é uma coisa de cristão. Nós vivemos no dia da graça. Nenhum cristão ousaria amaldiçoar alguém. Jamais. Como que um cristão que está andando nesse mundo no Espírito de Cristo, que veio aqui e falou que para sermos como Ele andou aqui, não é? Como alguém poderia desejar o mal de alguém? Como nós vimos ontem, o único milagre que Jesus fez, o único sinal que Ele fez negativo, se a gente pode dizer assim, foi secar aquela figueira. Todos os outros foram de bênção, todos os outros foram de alimentar famintos, foram de curar doentes, enfermos, restituir vista aos cegos, fazer andar aleijados. Nunca ele rogava pelo mal das pessoas. E quando ele seca a figueira, obviamente, é uma figura não de pessoas
individualmente, mas uma figura de Israel como nação ali. Porque era um juízo que viria sobre a nação de Israel. Mas ainda assim, nesse juízo sobre Israel, haverá graça para salvar aqueles que realmente crerão em Cristo, que estarão esperando Ele como Messias. Então, nunca, jamais, em momento algum, cabe a um crente pedir pelo mal de alguém. Jamais. Ah, mas em Salmo, nos Salmos fala que 1.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, não sei se é exatamente isso. Tem um outro salmo que fala para que os seus filhos, os filhos dos inimigos, tenham as suas cabeças despedaçadas na parede, e tem várias maldições assim no salmo. Sim, porque os salmos são para Israel. Israel vivia no mundo, e no mundo, naquele tempo, antes de Cristo vir, o lugar que Israel tinha era na terra, e os seus inimigos eram terrenos. Mas hoje, o crente, que lugar é a cidadania do crente, a habitação do crente? Nos céus. Quais são os inimigos do crente? As potestades celestiais, ou seja, demônios, anjos caídos, Satanás. Não temos que lutar contra carne e sangue, o apóstolo escreve, mas contra as potestades nos lugares celestiais, não é nem na terra, é nos lugares celestiais. Então, o crente hoje, ele abençoa, ele jamais amaldiçoa. Ah, mas aqui no capítulo 6, eles estão clamando aqui com grande voz no versículo 7, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Sim, eles estão pedindo vingança, porque eles não pertencem à dispensação da graça de Deus na qual nós vivemos nesses últimos 2.000 anos. Eles pertencem à terra, eles são da época após o arrebatamento da igreja, então nada mais condizente com a situação como pedir realmente a vingança contra essas pessoas. Mas um crente hoje, na atual dispensação da graça, não jamais, de forma alguma, poderia pedir vingança ou poderia pedir o mal de alguém. Jamais. Porque Cristo está hoje abençoando, salvando. Algumas pessoas gostariam que o mundo hoje fosse justo. Ah, por que Deus não traz justiça hoje? Porque se ele trouxer justiça, nós vamos ser todos consumidos. Nós estamos vivendo no dia da graça, e Deus está tratando em graça para com o pecador perdido. Terminará esse tempo no momento em que a igreja foi arrebatada. Obviamente, depois as pessoas continuarão sendo salvas por graça e pela fé em Cristo, porém, a maneira de Deus tratar o mundo será em juízo. E por isso que nós lemos coisas horríveis acontecendo aqui, porque é Cristo julgando o mundo, Cristo julgando as nações, a terra. E depois, durante os 1.000 anos do reinado de Cristo sobre a terra, a justiça reinará. E a cada manhã haverá justiça, não é? Então, a pessoa que pecar será morta. Aí alguém poderá dizer assim, mas como que a pessoa que pecar será morta se essas pessoas creram e entraram no milênio antes? Bem, eu creio que essas que entraram no milênio serão realmente pessoas convertidas de coração. Porém, em 1.000 anos nasce muita gente. Então, haverá muita gente que não entrou no reino milenial de Cristo, nasceu lá dentro. E, obviamente, nunca tiveram esse exercício de um dia crer em Cristo e confiar nele para ter entrada no milênio. Não sei se algum irmão pensa de modo diferente nesse sentido, mas, de qualquer maneira, aqui é o juízo. E outra coisa importante também, que o irmão até lembrou, que nós ontem na reunião sobre Marcos, nós falamos da oração e de como ela é capaz de mover montanhas, e aqui acaba de dar o exemplo das orações dos santos movendo montanhas. Eles oram no versículo 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Eu não sei se esse anjo seria o Senhor Jesus pessoalmente ou realmente um anjo. Talvez algum irmão possa esclarecer isso. Eu sei que na Bíblia, às vezes, quando fala o anjo do Senhor, está falando do Senhor Jesus. Quando fala um anjo do Senhor, está falando de um anjo. Porque o anjo significa também a aparição, ou mensageiro.
e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos. E incenso nos fala de algo agradável. Então são orações que sobem com a chancela ou o perfume de Cristo diante de Deus. Até diante de Deus, no final do versículo 4. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar, o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então ele está agora atendendo às orações dos santos, dos que pediram por vingança, mas esses santos terrenos, que pediram por vingança, Deus está atendendo, causando grande convulsão na terra, e inclusive movendo algo aqui que não é uma grande montanha, no versículo 8. Ele não diz que seja uma grande montanha, ele diz que é uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo. Então, de qualquer maneira, a gente pode conectar Marcos, capítulo 11, né, que nós lemos ontem, que fala do Senhor Jesus, logo depois que os discípulos o questionam quanto à figueira que ele secou, e ele fala assim que se vocês tiverem fé, né, pouca fé, até um monte vocês podem transportar e lançar no mar. Um monte lançar no mar. E certamente ele poderia estar se referindo a isso aqui. Ou seja, quando aqueles discípulos que lá em Marcos 11 representavam o remanescente judeu fiel que vai se converter em tempos de grande tribulação, quando eles vissem Israel seca como uma árvore até as raízes, ou seja, sem esperança nenhuma mais para Israel, mas eles tivessem fé suficiente até um monte eles seriam capazes de mover e lançar no mar. E eu acho que não é coincidência, nós vemos essa coisa como um grande monte, ardendo em fogo, tornando-se em sangue e a terça parte do mar. E como continuação das orações que foram feitas nos versículos anteriores. Quanto mais nós vamos lendo a palavra e principalmente Apocalipse, nós vamos vendo mais detalhes. E eu não sei, os irmãos já ensinaram tantas vezes aqui mesmo e em outros lugares, escritos dos irmãos, século retrasado, e eu ainda não entendo muito bem, mas os irmãos explicam que essas quatro primeiras trombetas, elas dizem respeito ao Império Romano, ao Império Ocidental, o Império Romano revivido. Então, eu acredito até que esteja relacionado a essa terça parte, porque ele fala no versículo 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Depois, o segundo anjo toca a trombeta também, e o final do versículo fala assim, versículo 8, final do versículo, tornou-se em sangue a terça parte do mar. Depois, a terceira trombeta, no versículo 10, fala no versículo, falando da terceira trombeta ainda, são os versículos 10 e 11, no versículo 11 fala, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo, que é no versículo 12, que vai tocar a trombeta, foi ferida, versículo 12, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então daí, essas são as quatro trombetas. A quinta trombeta, que vai iniciar no capítulo 9, versículo 1, já vai estar relacionada não mais ao Império Ocidental, ao Império Romano, e sim aos judeus apóstatas na Palestina. Então a região que vai acontecer, mais especificamente, isso que nós vamos ver no capítulo 9, vai ser a Palestina. Então, e vai aí até a sexta trombeta, que vai ser no capítulo 6, versículo 13.
Agora, quando termina o capítulo 6... Capítulo 9. Desculpa, obrigado, velho. Quando termina o capítulo 9, vai haver um parênteses entre o 10 e o 11 e 13, do 10 até o 11 e 13, para que depois reinicie essa trombeta. Então, o capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo vai retomar e vai tocar a sétima trombeta. Então, as 4 primeiras trombetas relacionadas ao Império Ocidental Romano revivido, a 5ª trombeta no capítulo 6, falando dos judeus apóstatas, até a sexta trombeta, que é o capítulo 9, versículo 13, vai estar relacionado ao Império Romano do Oriente, do Leste, e depois a última trombeta, que vai ser a conclusão da segunda metade da última semana. Eu sei que estou falando várias coisas, isso está ficando gravado, e é difícil da gente acompanhar. Daí eu não consigo apreender todas essas coisas, mas eu sei que os irmãos ensinam isso, e eu estou falando essas coisas mais para a gente meditar sobre o assunto, e talvez exista alguma outra palavra que eu tenha usado e não esteja no lugar, mas os irmãos meditem sobre isso. Essas palavras não são minhas, são de irmãos que já escreveram sobre isso. Então, repito, quanto mais nós estamos vendo o livro de Apocalipse, nós estamos vendo que há muitos detalhes e... O anjo do capítulo 3, todos os irmãos que a gente lê esses comentários, eles dizem que é o Senhor Jesus, né? E uma coisa importante da gente comparar realmente para ver é lembrar do versículo do 1º capítulo de Lucas, que ele fala do anjo também, só que aqui era Gabriel. E Gabriel assistia diante de Deus, só que mesmo sendo um anjo, ele não podia interceder pelos homens diante de Deus. Só um que pode interceder. E esse é o Senhor Jesus. E aqui em Lucas nós vemos que Gabriel vai para servir a vontade de Deus para os homens, né? E não interceder pelos homens. Então por isso que nós vemos que esse anjo aqui que fala do capítulo 3 realmente é a pessoa do Senhor Jesus. Versículo 3, perdão. Nosso capítulo, versículo 3. E veio outro anjo. E essas orações de todos os santos aqui sobre o altar, que vêm e são enchidos, né, o incensário de ouro, nós já como a igreja também faremos parte de levar essas orações. Então é bonito de ver isso, que nós temos esse privilégio de ser participantes, vendo todo o sofrimento que eles vão ter que passar, e muitos dos próprios cristãos passaram nesse mundo por provações grandes também, e eles são cooperadores em levar essas orações dos santos diante do Senhor. E daí no versículo 4 fala: e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo, desde a mão do Senhor Jesus, até diante de Deus. Essa é a intercessão. E alguns irmãos também falam que essas 4 trombetas, sendo relacionadas com o mundo ocidental, é para ver o fim que chegaram. Todas essas nações que se diziam cristãs, o julgamento começa exatamente por elas. Parece existir, sim, a distinção entre a terça parte da terra e a quarta parte da terra, né? Que os 4 cantos da terra é a terra toda,
A quarta parte da terra é uma porção da terra inteira, do mundo inteiro, mas não o mundo inteiro. E a terça parte da terra seria a porção relacionada ao Império Romano, que domina politicamente e também, de certa forma, religiosamente, sobre o mundo. Toda a preocupação hoje que existe, tem muito disso, né? Até irmãos em Cristo preocupados com o domínio do islamismo no mundo, que acham que os muçulmanos vão dominar o mundo. Não vão dominar nada, porque, na realidade, vai ser até o final o domínio do Império Romano cristianizado. E as nações submissas a esse grande império, que hoje abarca todas as nações ocidentais que levaram o nome de Cristo, que se dizem cristãs, ainda que a maioria hoje na Europa são basicamente ateias, mas ainda levam a designação de cristãs, e isso aumenta a responsabilidade, e quando aumenta a responsabilidade, aumenta o juízo também, por não andarem conforme essa responsabilidade. Então essa parte da terra que vai dominar até o fim, vai ser realmente o mundo cristianizado. E Deus vai julgar esse Império Romano. Eu não sei se o monte aqui, essa coisa como um grande monte, teria alguma coisa a ver com o sistema de poder do Império Romano. Não sei se algum irmão me corrija, mas eu estava pensando até naquela brincadeira de rei do monte, né, rei da montanha, que a gente brinca de subir num barranco e os outros tentam tirar a gente lá de cima. O monte sempre nos mostra um lugar elevado, um lugar de distinção, um lugar de alguém que domina sobre as coisas. Então, é isso que pode ser isso que esteja nos falando aqui. Eu não sei... O irmão fala que... Seria um sistema de poder. Outra coisa também que muitos cristãos confundem são essas trombetas. Porque nós vamos chegar mais à frente na última trombeta, que é a sétima, que ela não é chamada de última trombeta, ele é chamado que o sétimo anjo toca a sétima trombeta, lá no capítulo 11, do versículo 15 em diante. E muitos cristãos tentam associar essa sétima trombeta à última trombeta de 1 Tessalonicenses 4 ou de 1 Coríntios 15, que eu acho que é 1 Coríntios 15 que fala ao soar da última trombeta. Vamos até abrir lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ele está falando da morte do crente aqui, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos os crentes estarão mortos naquele momento, mas todos serão transformados, os mortos ressuscitando, os vivos sendo transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa última trombeta é a última trombeta da era cristã, da era em que a igreja ainda está na terra. Ela não é a sétima trombeta de Apocalipse, que é uma trombeta de juízo, onde ele soa a sétima trombeta e diz que, versículo 18, iraram-se as nações, veio a tua ira, o tempo dos mortos para que sejam julgados, o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, etc. O tempo de destruíres os que destroem a terra, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Agora, será que algum cristão aqui está esperando ser chamado para a presença do Senhor em meio a relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva? Não. Nós estamos esperando aquilo que fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, subir para encontrar o Senhor nos ares. E, no máximo, uma brisa gostosa, porque vamos chegar na presença do Senhor entre nuvens, não em trovões, em terremotos, em fogo, em tanta coisa. Isso é juízo sobre a terra, essa trombeta. Traz juízo também, como as outras aqui, de uma forma ou de outra, trouxeram. Mas
a última trombeta de 1 Tessalonicenses 4, que é repetida em 1 Coríntios 15, com mais detalhes, ela é mais ou menos aquilo que você escuta no aeroporto. Esta é a última chamada para o voo tal e tal e tal. Pronto, não vai ter outra chamada. Se você não embarcar nesse, você vai ficar no aeroporto, vai ficar na terra, não vai voar. E assim é a última trombeta. Aqueles que estão esperando uma trombeta com trovões e raios e terremotos, não estão esperando o Senhor. Estão esperando coisas para a terra. Por isso que tem que haver entender a divisão da profecia, das Escrituras, para saber o que é para Israel, o que é para a igreja, o que é para a terra, para o mundo, para não fazer confusões e ficar como muitos hoje estão, esperando o anticristo e não esperando Cristo. Estão desesperados naquela ansiedade. Será que o chip que vão colocar vai ser a marca da besta? Que isso? O cristão está esperando Cristo, encontrar-se com Cristo, não esperando os juízos e terremotos que acontecerão nessa terra esvaziada da igreja. O sentimento daqueles que misturam as coisas de Apocalipse com o arrebatamento da igreja é muito bem descrito no versículo 13 desse capítulo 8 de Apocalipse. Esse é o sentimento, essa expectativa que tem aqueles que não entendem o chamado da igreja, a vocação da igreja que é celestial. Aqui diz: olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Olha que coisa horrível que aguarda os que habitam sobre a terra. Aqueles que pertencem à terra e não aos céus. E lá em Filipenses, eu acho que é a nossa cidadania, ou a nossa cidade está nos céus, no original é a nossa cidadania. De onde aguardamos o quê? Os trombetas, trovões, não. De onde aguardamos o Senhor, que nos salvou. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.